Fala moçada, beleza? Vou fazer o seguinte aqui agora, diquinhas de Revit, e eu vou gravar aqui para vocês um pedacinho aqui de como eu tô, uma ferramenta, na verdade, um recurso que eu bolei aqui dentro do meu template do Revit para fazer essa movimentação de terra e eu achei bacana depois que eu fiz, achei que o resultado ficou bom, eu queria dividir com vocês. Isso aqui está só no meu template, tá? Esse é o template que eu criei, né? Novo projeto aqui, template CAD Júnior. Então eu vou dar OK, enquanto isso a gente vai conversando. O que esse template está fazendo aqui, na verdade, é calculando o volume de corte e aterro de terreno, tá certo? E vou mostrar para vocês mais umas ferramentazinhas aqui. Vai ser um videozinho que eu vou falar bem rápido aqui por conta do tempo. Depois vocês pausam aí, voltam, olham de novo, beleza? Então aqui é o seguinte, minha página inicial, criei essa capa aqui no template, mas já vou fechar. Vou para o meu nível térreo. O que eu quero fazer com vocês? Vou fazer um terreno aqui aleatório. Aí eu vou pular muita coisa que eu acredito que vocês já saibam, que esse é um vídeo para quem já está mais avançado. Então, superfície topográfica, eu vou pegar aqui e vou criar pontos mesmo. Poderia importar, né, do arquivo, do AutoCAD, lá do DWG, mas eu vou fazer um exemplo aqui aleatório. Então eu vou colocar aqui 0, como se fosse uma curva de nível, né, 0. Vou puxar aqui outro no nível 100. Ok? Estou criando um terreno aleatório. Vou digitar aqui 200, fazer um terreno aqui com 4 metros de caída, bem exagerado, para vocês entenderem o que eu criei aqui dentro do meu template. Vocês não vão ver isso em outro template, tá? Então tá aqui, vou jogar para o 3D, né? Tá aqui o meu terreno, vou colocar um material para ele, vou selecionar ele, vou chamar ele de material terreno, aqui ele já está criado na minha biblioteca de materiais, tá certo? Então tá aqui ele em 3D, está aqui no nível térreo. Ele está parecendo um pouquinho mais escuro aqui, porque ele está considerando o meu térreo aqui, né? Aquela história de planta, né? De 1,5 m. Então vou vir aqui na faixa de vista e vou aumentar esse 1,5 m aqui para 5 metros. Ele vai estar cortando acima de 5 metros, ok? Vou aplicar, vou dar OK. Estou falando bem rápido, aí vocês podem pausar e voltar de novo, tá? Então tá aqui meu terreno. Outra coisa que eu quero fazer, isso também já está no meu template, estou querendo mostrar as coisas que eu tenho prontas no meu template. Vou selecionar esse terreno e vou mexer na fase de projeto. Eu vou falar que esse terreno foi criado numa fase de levantamento e que ele vai ser demolido numa fase de projeto. Ele vai sumir da tela, ok? Beleza. O que eu estou falando com isso? Que esse é o terreno meu original. O terreno meu original ele vai ser modificado. Então, na fase de projeto, ele vai desaparecer e vai entrar um novo terreno com a nova configuração. Na minha tela, que agora ficou em branco, eu também vou mudar a fase de projeto. Eu vou colocar que essa tela, né, que essa vista representa a proposta do projeto. Então, meu terreno volta a aparecer. Meu projeto está dividido em 3 fases: levantamento, proposta e final. Ok? Então, só para vocês começarem a entender, né? O que é o próximo passo? Vou pegar esse terreno, vou selecionar ele, vou lá em massa e terreno e vou colocar região com eixos. Ele modifica a superfície topográfica. Eu quero criar uma nova superfície exatamente igual à existente. Eu poderia também copiar, colar exatamente no mesmo lugar, mas eu vou fazer por esse processo aqui. Então agora eu tenho duas situações. Eu tenho dois terrenos exatamente um em cima do outro, sendo que vou selecionar um. Esse aqui, esse que foi o novo que eu criei agora, ele começa na fase criada de projeto e não é demolido em nenhuma fase. Eu vou dar um nome para esse terreno de terreno modificado. Vocês estão vendo o meu mouse aqui, né? Estou colocando o nome para ele aqui, terreno modificado. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Vou aplicar. Então aqui eu tenho duas situações, eu tenho dois terrenos um em cima do outro. Se eu clicar e vou dar OK, se eu clicar no mouse aqui, eu tenho o terreno modificado. Se eu der um Tab, eu tenho um que foi lá criado exatamente no mesmo lugar, só que ele está com a fase criada de levantamento. Ele não tem nome ainda, eu posso colocar o nome dele de terreno inicial, ou terreno inicial, né? Terreno inicial e depois o terreno modificado. Ok? Então eu dei o OK, aplicar, vou clicar aqui
por padrão, por regra, ele seleciona o terreno modificado, tá? Então, para vocês entenderem, olha lá, ó, ele está colocando uma área de 516 metros quadrados aqui, tá? De área projetada e área de superfície um pouquinho maior, porque ele é inclinado, né? Vamos ver como é que está ficando o 3D. Sendo que o 3D também, o filtro da fase é proposta da fase projeto, ok? Então agora eu vou criar uma plataforma de construção dentro da massa e terreno, olha que bacana. Vou pegar uma plataforma, para entender melhor eu vou voltar para o meu térreo e vou criar uma plataforma aqui no nível térreo a, sei lá, 150 de altura, 1,5 m de altura. Vou criar aqui um retângulo, vou dar OK. Criou a plataforma, né? O Revit automaticamente ele cria como se fosse um arrimo ao redor da plataforma, né? Não é isso que eu queria, né? Eu vou pegar minha linha de corte para ver como que ele está ficando. Ele está ficando chapado aqui, né? Chapado na frente, chapado atrás, como se fosse um muro de arrimo. E olha aqui que eu já criei no meu template. Ele já cria uma linha tracejada de onde era o terreno natural e ele já coloca linha grossa aqui no terreno que foi modificado. Isso aí vocês não vão encontrar em nenhum outro template, tá? Isso aqui é uma coisinha do template que eu estou desenvolvendo, que eu estou mostrando para vocês, tá? Então aqui eu vou voltar no 3D, vou selecionar essa plataforma que eu criei, tá? Por que eu vou selecionar essa plataforma? Porque eu vou usar agora, vou dar um filtro aqui para pegar só a plataforma, selecionei só a plataforma e vou usar aqui um plugin que vocês já devem conhecer, ele é indispensável, tá? Principalmente para essa parte de taludes, que é o Onbox App. Não estou fazendo propaganda, nem conheço quem fez esse plugin, mas ele é ótimo. Então, talude por plataforma, ele quer uma distância de 1 metro a um ângulo de 45 graus, vou criar o talude. Gente, seleciono, beleza, ele já criou, vou mostrar no corte aqui, ó, ele já criou o talude aqui a 45 graus. Repetindo, esse aqui nem precisou ser a 45, mas esse aqui, como estava muito próximo, né, da curva de nível, ele criou a 45. Repetindo, gente, eu estou falando muito rápido aqui porque eu tive tempo aqui agora de gravar essa diquinha, depois a gente conversa certinho aí nos comentários, e aí eu tiro as dúvidas, tá? Quem quiser o template também, o objetivo aqui é que eu estou querendo mostrar o template para vocês, tá? Então eu vou voltar lá no 3D, tá aqui a minha plataforma de construção, né? Tá aqui um corte, né, que eu estou chamando de perfil do terreno, 1 e 2, que inclusive já está mostrando aqui a configuração de como é que ficou com o terreno natural, a linha do terreno natural tracejada. Tá? Custei a fazer isso aqui, me dediquei algumas horas aqui para entender como é que eu faria isso, né, usando aí sobreposição de gráfico, usando o filtro de gráfico, consegui chegar nesse resultado. Tá? Então, eu vou voltar lá no meu térreo e vou desenhar aqui umas paredes, né, comando parede WA, tá? Arquitetura, parede. Vou usar uma parede aleatória aqui mesmo. Eu até vou usar uma parede composta para mostrar também que eu fiz algumas paredes compostas. Vou fazer aqui como se fosse uma edificação, né? Em cima desse platô, aleatório mesmo. Vou pegar essas paredes e vou colocar elas. O certo é fazer no nível certinho tudo, mas como eu estou dando só um exemplo bem grosseiro, tá? Então tá aqui uma edificação que eu fiz em cima do platô, certinho? Tá mostrando aqui em vermelho porque é filtro de fase, tá? É outra coisa também que o meu template já leva prontinho. Tá falando que é parede nova. Se eu clicar nessa parede, está falando que a fase criada dela é proposta, tá? Se isso aqui fosse uma parede a demolir, ela poderia estar na fase criada levantamento e para ser demolida na fase de proposta, ela vai alterar a cor dela para demolição. Tá? Mas isso aqui é só para vocês entenderem. E aí lá no térreo também o comportamento dela vai mudar. Lá. Virou o amarelinho padrão lá tracejado. Tá? Mas isso aqui é outra história. O que eu quero mostrar mesmo para finalizar o vídeo é, olha a excelência desse terreno. Ele poderia ter sido feito também com a curva de nível importada do DWG, né? Então ele já criou aqui os taludes, né? Mostrando em corte aqui também que ele foi criado tracejado terreno natural e o platô, e agora vem o pulo do gato desse template.
Vou até fechar as outras abas aqui para mostrar para vocês. Aqui eu vou abrir a tabela de corte e aterro. Tabela de corte e aterro tá prontinha aqui para vocês, tá? Que é o terreno inicial, a área projetada dele, né? A área de superfície. Na hora que eu clico aqui, ele já seleciona lá no projeto, tá? O que é o terreno natural, o inicial, né? O terreno modificado, quanto que é a área projetada dele, quanto que é a área de superfície, e esse terceiro elemento aqui, que eu esqueci de dar o nome lá atrás, que é o platô, que é a nossa plataforma de construção. Ok? Platô, a área dele, né? E aí eu tenho quanto que eu precisei de fazer de corte em metros cúbicos, quanto que eu precisei de fazer de aterro em metros cúbicos e a minha relação corte-aterro. Como deu positivo aqui, pelo croquis, né, pelo que eu fiz aqui, ele vai precisar de 85 metros cúbicos de terra. Tá bom? Então, fica aí a dica. Isso aqui é totalmente paramétrico, tá? Personalizável. A gente pode colocar aqui, dividir isso por caminhão, né, de terra, empolamento, pode colocar essas formas todas aqui e na medida que eu precisar alterar, vamos supor que eu desça, que eu precise alterar esse platô, né? Então eu vou selecionar o platô. Selecionei o platô, quero selecionar só o platô, peraí, mouse. Eu acho que na planta vai ser mais interessante fazer isso, né? Selecionar o platô e eu quero que ele fique, olha lá, tá dando um volume de aterro de 89 metros cúbicos. Eu vou alterar esse platô para que em vez de ele seja a 1,5 m, né, 150, seja a 120. Modifiquei, ele já modificou aqui também na tabela, né? Ele vai precisar, na verdade, de menos aterro e de mais corte, né? 59,95. Tá certo? Então ficou a dica aí, espero que vocês tenham gostado. Segue o canal aí, se vocês gostaram do template, me chama aí pra gente conversar, beleza? Até a próxima, tamo junto.